Olá, pessoal. Eu separei um tema para a gente conversar hoje que diz respeito ao fracionamento decisional, que é um tema que particularmente eu gosto muito de trabalhar e já tive a oportunidade de escrever sobre ele e que merece uma preocupação específica do Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, quando a gente olha em comparação ao Código Antigo de 73, a gente vê ali uma leitura no 273, parágrafo 6 do velho Código, que já dá um indicativo de pedido incontroverso sendo logo julgado, e naquela ocasião a doutrina divergia se tratava apenas de uma tutela antecipada, ou se já era uma possibilidade de fracionamento decisional. De toda sorte, o nosso legislador colocou uma cláusula lá no julgamento conforme o estado do processo, lá no artigo 356, que trata do julgamento parcial. Mas eu chamo a atenção que não é só ali que se fala de fracionamento decisional. O tema ele é tratado desde o momento da admissibilidade da petição inicial, desde o momento da apreciação da tutela jurisdicional. Num diálogo autor-juiz, já há a necessidade sim de se pensar na ideia de fracionamento. Quando a gente analisa, por exemplo, 332 em procedência liminar, quando a gente analisa o indeferimento da liminar, isso também pode ser objeto de decisões parciais. Basta você imaginar mais de um pedido e essa apreciação em definitivo atingir apenas um deles. Isso é plenamente possível. O desmembramento do objeto litigioso é uma conduta que, de certo ponto, atinge a ideia de primazia de mérito, de duração razoável do processo, e eu não vejo por que não se estender também às outras hipóteses processuais, como indeferimento da inicial da execução extrajudicial e outras tantas, a impugnação ao cumprimento de sentença sendo acolhida parcialmente também, para excluir um dos objetos litigiosos. Enfim, é um grande tema. E o ponto de partida parece-me sim o 356, mas ele não pode ser analisado de forma isolada, tendo que refletir esse dispositivo em outros tantos incisos e dispositivos do Código de Processo Civil. Agora, uma coisa interessante, analisando especificamente o 356, recurso cabível, está lá dizendo agravo de instrumento, mas a rigor isso é uma decisão parcial de mérito. Então, este agravo de instrumento deve ter, penso eu, uma aproximação procedimental absurda, aberta e ampla com a apelação. Não só em relação ao quórum estendido do 942, mas também indicando aí a questão do efeito suspensivo, aproximando a apelação, a questão da remessa necessária também. Enfim, é agravo porque o código diz que é agravo. Mas, a rigor, o tratamento dessa decisão parcial de mérito parece-me que é o mesmo tratamento recursal se os outros objetos fossem julgados em conjunto. Então, essa é uma questão. A segunda questão que é interessante do fracionamento decisional é que eu vou ter um processo como um todo com múltiplas facetas, múltiplos pedaços. Esse pedaço vai ser resolvido agora, sujeito ao agravo de instrumento ou, em caso de inexistência de recurso, com o trânsito em julgado e cumprimento de sentença, que na verdade não seria sentença, cumprimento de decisão parcial, e outro pedaço, adentrando na fase instrutória. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer é a questão ligada à rescisão contratual acumulada com perdas e danos, etc., onde eu já consigo, no julgamento, conforme o estado do processo, resolver a questão da rescisão contratual, deixando a discussão dos danos para a fase probatória sendo necessária para estabelecer o quanto, o nexo causal, etc. Então, que coisa interessante. Este caso vai permitir, em razão do sincretismo, a ideia de processo único, que um pedaço já esteja no cumprimento de sentença, como no caso aí da rescisão contratual, ou em sede de agravo de instrumento no tribunal para confirmar a decisão, e outro pedaço, a ideia de fracionamento é essa, esteja na fase de cumprimento de sentença, e melhor dizendo, na fase instrutória, para possível sentença lá na frente, eventual apelação, etc. A ideia de que o processo é um todo em pedaços. A ideia realmente de sincretismo processual. Isso tem reflexo no recurso, isso tem reflexo no desmembramento do procedimento, um pedaço no cumprimento, outro pedaço na fase instrutória, isso tem reflexo no recurso, isso tem reflexo na ação rescisória, o 975 ali diz que conta rescisória a partir de quando? Desse capítulo que está resolvido agora ou da decisão final do processo? É uma questão que a doutrina ainda não chegou numa posição final. Particularmente eu entendo que o recurso é agravo, mas a rescisória só vai ser cabível lá na decisão final do processo. Então é uma rescisória que pode ser ajuizada agora, mas o prazo a rigor ainda não começou. É interessante porque alguns procedimentos trazem em si o fracionamento decisional como característica. É ação de exigir contas, ação de improbidade administrativa, onde tem fases, e as decisões em fases são
decisões interlocutórias de mérito. Mas o 356 trouxe esse instituto para todo o procedimento. E qualquer, então, demanda judicial que tenha mais de um pedido que não esteja amadurecendo ao mesmo tempo, vai permitir esse fracionamento decisional. Então, esse era o tema que eu queria trazer aqui para a gente refletir no dia de hoje. É isso aí. Até a próxima. Tudo de bom.